Oi, gente, tudo bem? Santa Ceia, lição 31, o que é e qual é o seu provento. Então, dessa forma, nós queremos estudar um pouco sobre essa lição, que é a Santa Ceia, é o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado no pão e no vinho por nós cristãos, como Cristo mesmo o instituiu. Então isso vocês têm ali na primeira parte. Aí vem onde é que está escrito isso, nos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e o apóstolo Paulo. Então eles escrevem aquelas palavras que o pastor todos os cultos pronuncia sobre os elementos, o corpo, que é o pão, e sobre o sangue, que é o vinho. Então nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos destes, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória de mim. Então nós temos essa parte, e aí vem a segunda parte: qual é o proveito, o que proveito há nesse comer e beber, né? Isso nos indicam então as palavras dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Por essas palavras nos são dadas no sacramento: perdão dos pecados, vida e salvação. E onde há perdão dos pecados, há também vida e há também salvação. Então, há dois sacramentos. Um a gente estudou, que é o batismo. Agora vamos entrar no segundo, que é a Santa Ceia. Você ainda não tomou ceia, justamente porque toda a doutrina ela é uma preparação para a Santa Ceia. Tá? Então é dessa forma que nós olhamos para a doutrina, né? A instrução dos confirmandos. Né? Então você está se preparando para participar. Toda pessoa dentro da nossa igreja, quando ela quer fazer parte da comunhão, parte da igreja, ela é instruída, ela é orientada justamente nos princípios cristãos, e especialmente aprende o que é Santa Ceia, o que é batismo, da mesma forma como vocês estão fazendo. Então, os nomes aí para o sacramento, especialmente da ceia, né? Então pode ser ceia, Santa Ceia, sacramento do altar, comunhão da mesa. Então tem vários nomes aí que a gente pode dar. Nós na igreja sempre usamos o nome Santa Ceia, tá? Então é a forma como a gente usa dentro da igreja. A Santa Ceia não é uma obra humana, é instituição divina, é Jesus quem institui. Tá? Então, se vocês vão ver lá na apostila, Mateus 26, versículos 17 a 28, ali vocês encontram então a instituição da ceia. Né? Jesus quem institui a ceia. Ele celebra a ceia pela primeira vez. Tá? Então, é com Jesus que começa a ceia. E Jesus pede que os cristãos de todos os tempos continuem celebrando justamente essa ceia em memória dele. Tá? Em memória dele. E aí vocês vão aproveitar lá a apostila, vão ler, né, os textos que tem ali na apostila, mas especialmente assim, o que é a Santa Ceia? Então vamos começar com essa primeira pergunta. Quem nunca estudou, talvez até para vocês, não é simplesmente eu ir lá pegar uma hóstia, né, comer e tomar um golinho de vinho. Né? É importante, a gente usa vinho, né, dentro do nosso contexto de igreja, porque não cremos que Jesus usou suco de uva, não, ele usou vinho, né, que era a bebida da época, né, era a bebida o qual era usada na celebração também da festa pascal. Né? Então a festa pascal ela era celebrada com pães sem fermento, tá? Então por isso a hóstia, né, a gente usa a hóstia, é um pão sem fermento. Comia-se carne de cordeiro, né? Então também relacionado a Cristo, bebia-se vinho. Então, essa era a ceia pascal. Em meio à ceia pascal, Jesus institui, então, numa quinta-feira à noite, a Santa Ceia. Né? Na quinta-feira, antes dele ser entregue, né? Antes de morrer. Tá? Então, nós temos dessa forma a Santa Ceia. Vocês encontram isso lá em Mateus capítulo 26, tá? Vocês vão encontrar isso. E aí Jesus pega um pão e diz: isto é o meu corpo, dá aos seus discípulos, e os discípulos comem. Depois ele pega um cálice, tá? Então um cálice com vinho, e diz: isto é o meu sangue, e entrega para os seus discípulos beberem. Né? Então o que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é o receber do verdadeiro corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com e sob o pão.
tá? Então é um mistério, tá? A gente usa esses termos em, com e sob, tá? Em, dentro de, com, junto de e sob, ao redor de. Né? Então dessa forma que a gente usa, mas não tem uma explicação racional, né? É uma questão de fé. Assim como eu já falei para vocês em outros tempos, né? A mesma coisa a criação do mundo, você não explica, você crê. A Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, são três? Não, é um Deus só. A gente não explica, a gente crê. Crê por quê? Porque é Jesus quem diz, é Jesus quem institui. E aí nós temos, claro, alguns ensinamentos, né, diferentes sobre a ceia. Por exemplo, o ensinamento católico se chama transubstanciação. Então, dentro do contexto católico, as pessoas recebem apenas corpo e sangue. Né? Na verdade, dentro da Igreja Católica, hoje só se entrega a hóstia, nem se entrega o cálice. Não é? Então, o que acontece? A transubstanciação é uma transformação. Quando o padre faz a instituição lá, a hóstia não é mais hóstia, mas ela é só corpo. Tá? Ela é só corpo. E no corpo há sangue, então eles entregam apenas a hóstia. Esse é o conceito católico, né? De uma forma bem resumida. Os reformados, né? Quem são reformados? Né? Seriam igrejas que fogem do nosso contexto luterano, né? Calvinistas, presbiterianos, metodistas, batistas e algumas evangélicas, né? Elas vão dizer que não tem corpo e sangue, tem apenas um pão e aí eles usam suco de uva ou alguma coisa assim. Então eles são totalmente ao contrário de novo, né? Você não tem corpo e sangue, você só tem uma simbologia, né? Então é uma representação. E nós luteranos, né, nós a partir daquilo que a palavra de Deus diz para nós, né, quando Jesus pega um pão, ele diz, isto é o meu corpo. Ele está com um pão na mão, ele diz, isto é o corpo. Tá? Ele está com o cálice na mão, ele diz, isto é o vinho. Nós cremos naquilo que a gente chama de presença real do corpo e do sangue de Cristo. Ou seja, você recebe um pão, você come um pão, mas este pão é o corpo de Cristo. Né? Você não está comendo carne, você está comendo pão, mas espiritualmente é o corpo de Cristo também. Você recebe o vinho, você toma o vinho, mas é o sangue de Cristo. Você não está bebendo sangue, mas espiritualmente você recebe justamente o sangue. Então dessa forma nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Né? Então nós temos o que? 4 elementos. Né? 2 elementos físicos, pão e vinho, 2 elementos espirituais, corpo e sangue. Então quando você recebe lá a ceia, na verdade é isso que você está comendo, né? O pão, que é o corpo, e bebendo o sangue, que é o vinho. Tá? São 4 passagens bíblicas que falam disso, especificamente a instituição da ceia, Mateus 26, 26 a 28, Lucas 22, 19 a 20, Marcos 14, 22 a 24 e 1 Coríntios 11, 23 a 25. Vocês vão encontrar isso na apostila, né, na página 160, tá? Ali vocês encontram, leiam esses textos, façam comparativos, é bem interessante, né? Tem umas coisas, uma diferente da outra, mas todas têm a mesma ideia, tá? E aí nós temos então os elementos ali que nos são dados, né? Esse é um primeiro ponto, né, bem importante, né? Outra questão, né? 1 Coríntios 11, 26 nos fala que todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos a sua morte na cruz. E isso é realmente o que acontece. Toda vez que a gente tem a celebração da ceia do culto, ela nos remete à morte de Cristo na cruz. Tá? Então foi o seu corpo dado na cruz, o seu sangue derramado na cruz para perdão de todos os nossos pecados. Tá bom? Quantas vezes nós devemos participar da ceia? Atos 2,42 fala que diariamente os discípulos se reuniam no pátio do templo, partiam o pão, viviam em comunhão, em oração. Então, nós devemos participar da ceia sempre que a ceia é celebrada. Né? Sempre que nós temos a celebração da ceia na nossa congregação, nós somos chamados a participar. Sempre lembrando, né, as pessoas que participam da ceia, por exemplo, dentro da nossa igreja, são apenas as pessoas que estão devidamente preparadas e capacitadas, orientadas, instruídas devidamente na palavra do Senhor. Aí eu volto de novo àquilo que eu falei no começo, por isso vocês fazem doutrina, justamente para preparação,
para se prepararem para a participação futura, né, da ceia do Senhor. Né? E qual é o proveito que a ceia nos dá? Né? Cristo ele derramou o seu sangue na cruz para salvar pecadores. Todos que participam da ceia e confiam em Jesus são assegurados de que os seus pecados eles são perdoados. Jesus nos garante isso, né, porque ele mesmo diz dado e derramado em favor de vós para a remissão. A remissão é perdão de todos os pecados. Né? Então quais são as 3 grandes bênçãos da Santa Ceia? Perdão dos pecados, vida e salvação. Né? A gente nunca pode esquecer esses 3 pontos. Perdão dos pecados, vida e salvação. Tá? E por que nós devemos participar da ceia? Porque Jesus pede, tá? Então Jesus pede, ele promete bênçãos, ele nos dá perdão e nós precisamos desse perdão, tá? Ele nos dá fortalecimento na fé através da ceia e ele nos dá também progresso na vida cristã. Então, gente, esse é o primeiro ponto da questão da Santa Ceia. Vocês têm os exercícios para serem respondidos na página 161 e 162. Preencham, façam esses exercícios. Não são difíceis, tá? Não são difíceis. Leiam com atenção os textos bíblicos e o texto da apostila. E me mandem os exercícios, se conseguirem até no sábado. Né? Mandem-me esses exercícios, então, para que eu possa corrigi-los. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço a todos e que Deus abençoe vocês. Amém. Tchau, tchau.